Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Química Inorgânica e hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo dos compostos de coordenação, dos íons complexos. Nós vamos falar um pouco sobre a parte estrutural e principalmente dos tipos de isomeria que eu posso ter nesses compostos. Bom, para o momento cultural de hoje eu escolhi essa canequinha aqui. Linda, tá vendo? É um presente, essa eu nunca viajei para esse lugar. Ela é lá do Chile, país que eu só conheço através dos vinhos, que eu adoro, inclusive. Fica a dica aí, se quiser fazer um agrado pós-quarentena, um vinho é muito bom, eu adoro. Gosto muito de M&M's também, tá? Para um suborno mais de baixo custo. Adoro as duas coisas, tá bom? Chega de conversa, chega de ladainha, gente, nossa aula começa agora. Então, o foco da aula de hoje vai ser isomeria de compostos de coordenação, que não tem tanta diferença assim, né, para isomerias de compostos que não sejam de coordenação, mas hoje eu vou focar um pouco em isomeria constitucional, enquanto que no nosso próximo vídeo eu vou focar mais na parte de estereoisomeria. Bom, então vamos começar com a definição do que é isomeria. Isomeria, ela consiste em moléculas que necessariamente são diferentes, mas que vão ter fórmulas moleculares iguais. Essa é a definição de isomeria. É o caso clássico, né, lá da química orgânica da molécula de etanol, CH3, CH2OH, e da molécula do éter dimetílico, CH3OCH3. Se você olhar a fórmula de ambos, vai ser C2H6O, mas são moléculas diferentes. Bom, a isomeria eu posso dividir ela em dois grandes braços. Vai depender primeiro de como os átomos estão conectados. Se os átomos estão conectados de maneira idênticas, eu vou ter ela na parte de isomeria espacial, que não vai ser o foco da nossa aula de hoje. Hoje eu vou olhar apenas a situação em que os átomos não estão conectados de forma idêntica. Isso dá origem aos que a gente chama de isômeros constitucionais. Quer dizer, a ligação deles, eles são diferentes. E no caso dos compostos de coordenação, os isômeros constitucionais eles podem ser divididos em vários tipos de isomeria, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Isômeros de hidratação, isômeros de ionização, isômeros de coordenação e isômeros de ligação. Todos os isômeros aqui, né, gente, tem acento, perdoe a gafe aí, fazer esses esquemas também chato. Então, é isso, essencialmente. Tudo bem? Bom, vamos primeiro discutir o caso de isomeria de solvente, que quando é água, a gente também pode chamar de isomeria de hidratação. Bom, esse vai ser praticamente idêntico ao próximo, que é a isomeria de ionização, mas nesse caso específico, eu estou considerando o papel das moléculas de solvente. Muitas das moléculas de solvente, como água, amônia, se você estiver trabalhando em amônia, DMSO, são exemplos de moléculas que, além de serem solventes, podem coordenar, pois possuem pares de elétrons e podem atuar como base de Lewis. Então, nesse caso de isomeria de solvente, o que está acontecendo é que você está trocando moléculas de solvente que estão coordenados à sua molécula por contraíons. Então, por exemplo, vamos pegar esses três casos aqui. Esse é um caso muito interessante, porque dependendo de quantas moléculas de água você tem na sua esfera de coordenação, o seu isômero vai ter cor diferente. Então aqui, quando você tem 6 moléculas de água coordenados ao cromo, você vai ter o seu complexo roxo. Se ele perder uma molécula de água, ele vai ficar nessa coloração azul. E se perder 2 moléculas de água, ele vai ficar verde. Então, por que esses compostos aqui são isômeros? Porque em todos eles eu tenho um cromo, 6 moléculas de água e 3 cloritos. Qual a diferença? A diferença é que nesse primeiro aqui, as 6 moléculas de água estão na primeira esfera de coordenação. E você vai ter o cloro como um contraíon. Já nesse segundo aqui,
Uma molécula de cloro troca com uma molécula de água, então a água coordenada ela vai para o solvente, a carga do meu complexo muda para +2, certo? E agora eu passo a ter um cloro coordenado. Aqui nenhum cloro estava coordenado. E nesse segundo caso, aqui faltou uma carga +1, tá? Foi um erro de formatação ou na hora de copiar e colar. Não sei exatamente o que foi, mas aqui tem carga +1. Você vai ter que duas moléculas de água estão sendo perdidas e estão trocando com o cloro que anteriormente, né, que aqui era um contra-íon e vai formar esse complexo de carga positiva aqui. Essas três moléculas são isômeros, mas são três moléculas diferentes, como tem que ser, né, por definição. Deu para entender qual que é a ideia? Você pode perguntar, mas como é que eu vou saber se eu tenho uma ou outra? Uma das formas que você tem de fazer é fazer medidas de condutividade elétrica. Porque quando você coloca esse composto aqui em água, você vai ter um total de 4 íons. E a condutividade da sua solução vai ser proporcional a isso. Vão ser 3 íons cloretos e o íon de cromo com água, né? O hexa-aqua cromo 3. Se você colocar isso aqui em água, você vai ter a condutividade proporcional a 3 íons. 2 cloretos e esse aqui que vai ser o cloro penta-aqua, o clorido penta-aqua cromo 3. E mesma história, esse daqui, né? Você vai ter condutividade relacionada a 2 íons. Então, basicamente, essa é a ideia. Tudo bem? Bom, um outro caso aqui, mesma história, ó. Eu tenho esse primeiro complexo de cobalto aqui. Esse complexo ele tem moléculas de amônia, tem água e tem o cloro. E no segundo aqui, que é um isômero, né? Esse complexo aqui todo vai ter carga +2. E nesse segundo complexo daqui, ó, o que acontece? A molécula de água, que está coordenada, troca com o íon cloreto, que é contra-íon, e você vai ter esse composto aqui. Eu não entrei no detalhe ainda, mas esse composto aqui ainda vai ter um isômero geométrico, né? Porque aqui os meus cloros estão em posições cis, um ao outro, e eu poderia ter o trans dele. De forma semelhante a esse complexo aqui, esse par de isômeros, onde aqui eu tenho o íon nitrato, que ou ele está como contra-íon, ou ele troca com a molécula de água e atua como um ligante. Então, isso é isomeria de hidratação ou isomeria de solvente. Nesse caso, todos os exemplos que eu dei foi de hidratação, porque o solvente seria água. Tudo bem? Isomeria de ionização é exatamente a mesma ideia. A diferença é que agora moléculas do solvente não estão envolvidas. Basicamente, o que você vai ter são trocas entre moléculas ou ligantes, né, que estão na esfera de coordenação com o contra-íon. No caso anterior, obrigatoriamente essa molécula deveria ser molécula do solvente. Aqui não. Esse primeiro caso que eu tenho aqui, eu estou trocando uma molécula de água e uma molécula e um íon cloreto por 2 brometos. Então esses dois compostos aqui seriam isômeros. Nesse caso aqui, ó, esse par, em um deles o sulfato é ligante, em outro o sulfato é um contra-íon e o nitrato atua como ligante. Nesse último par aqui, o cloro é contra-íon em um e troca com o íon nitrito, que é contra-íon no outro. Isso é isomeria de ionização. A mais chata de ver, na minha opinião, é essa chamada isomeria de coordenação. Que é basicamente quando você tem vários compostos que vão, no final, ter a mesma carga. Deixa eu mostrar esse caso aqui. Esse caso é um caso muito interessante. Vamos pegar aqui essa fórmula PtNH3,2Cl2. Esse caso aqui, gente, platina é platina 2. Então, o que acontece? Platina 2 com 2 cloretos, esse composto aqui tem carga 0. Então, esse aqui é um caso. Agora, olha esse aqui. Platina 2, eu vou pegar uma canetinha aqui para desenhar com vocês. Mas meu computador está travando.
eu vou pegar aqui platina 2 com cloro menos 1. Essa parte aqui tem carga mais 1. Platina 2 com 3 cloros, essa parte aqui tem carga menos 1. Se você olhar a fórmula desse seu sólido, né, vai ser platina 2, o NH3, ele está aparecendo quantas vezes? 4. E o Cl aparece 4 também, que na verdade é PT NH3 duas vezes Cl2. Da mesma forma, esse caso aqui, porque eu tenho platinas de carga 2, então esse complexo aqui tem carga 2, e aqui esse complexo aqui tem carga menos 2. Então tá vendo? Isomeria de coordenação é que a coordenação do íon metálico está mudando, envolvendo os vários ligantes. Mas a proporção entre eles permanece a mesma. Então a fórmula molecular dele acaba sendo a mesma em todos os casos. Olha um outro caso interessante aqui, que é esse de cobalto com etileno de amina. O cobalto tem carga mais 3, e etileno de amina tem carga 0. Então esse primeiro íon aqui tem carga mais 3. Já esse segundo aqui, ó, o cromo tem carga mais 3 e cianeto tem carga menos 1. Então esse segundo aqui tem carga menos 3. Então você vai ter esse par aqui, ó, mais 3 e menos 3, cátion e o ânion. Só que eu posso trocar os íons, né? Eu posso ter o cromo ligado ao etileno de amina e o cobalto ligado ao cianeto. Então aqui eu tenho um par de isômeros de coordenação. Estou mudando a coordenação entre eles. E a mesma lógica esse último caso, onde eu tenho aqui platina, platina 2, esse composto aqui é um composto de platina 2, com um outro aqui de platina 4. Então aqui vai ser 2 mais e aqui 2 menos. E aqui esse par, né? Aqui a platina 4 vai estar ligado a 4 amônias e 2 cloretos. Então aqui vai ser 2 mais e aqui vai ser 2 menos. Então esse é o tipo de isomeria que a gente conhece como isomeria de coordenação. Por fim, o último tipo de isomeria que eu vou discutir com vocês na aula de hoje é o chamado isomeria de ligação. E isso acontece quando o meu ligante ele é ambidentado, quer dizer, ele pode se ligar por um átomo ou por outro. Isso acontece, por exemplo, com o íon NO2-. Ele pode se coordenar pelo átomo de nitrogênio, como ele também pode se coordenar pelo átomo de oxigênio. E esse composto é um composto muito interessante porque você consegue mudar a forma de coordenação através da incidência de luz, radiação. Então você incide luz ali, a isomeria vai mudar, né? O tipo de ligação muda e a cor do seu composto também vai mudar. Então isso é isomeria de ligação, ok? Aqui é basicamente a mesma ideia. Alguma dúvida com relação? Vamos lá, né? Qual vai ser o formato? Aqui, gente, é só porque veio errado, né? Aqui era para ser um exemplo de cianeto. Enfim, não tem problema. Então aqui um outro caso que acontece muito, né? O tiocianato, na verdade, ele pode se coordenar pelo enxofre, como ele também pode se coordenar pelo nitrogênio. Existem vários fatores que vão determinar se ele se coordena de uma forma ou se ele se coordena de outra. Por exemplo, o enxofre aqui, ele tem um orbital D que permite interagir muito com o orbital D da platina. Então, se o seu ligante que está oposto também tiver a capacidade de ter uma forte interação com o orbital D, essa interação que não vai ser favorecida. E aí ele vai preferir ligar pelo nitrogênio. É o que acontece nesse caso aqui, ó.
esse composto de fósforo tem um orbital D que interage muito, então ele liga pelo nitrogênio. Já nesse caso, a platina interage com o nitrogênio, a interação orbital D aqui não é forte, então ele pode ligar via enxofre. A gente vai poder explicar também isso daqui usando teoria de ácidos e bases duros e macios. Uma outra questão importante são os efeitos espaciais. Quando você liga de um modo, né, você tem que lembrar que esse ligante, como a ligação ali é sigma, ele está em rotação. Então ele vai descrever um ângulo que a gente chama de um ângulo de Cone. E aí, dependendo dos ligantes em volta que você tem aqui, você vai favorecer um ângulo de Cone maior ou um ângulo de Cone menor. Então, se você tiver aqui dois casos no NO, quando ele está ligado via nitrogênio, o ângulo de Cone é maior. Quando ele está ligado via oxigênio, o ângulo de Cone é menor. Então, se você tiver ligantes aqui muito volumosos, que ocupam muito espaço, ele vai preferir ligar pelo oxigênio e diminuir o ângulo de Cone. Mesma coisa aqui se o ligante for o tiocianato. Se ele tiver ligantes aqui em volta do M muito volumosos, ele vai preferir ligar pelo nitrogênio. Agora, se os ligantes forem menos volumosos, ele vai poder ligar pelo enxofre. Então, tudo isso está atuando no seu sistema e você vai precisar levar em consideração quando estiver fazendo essa análise. Tranquilo? Deu para dar uma ideia? Um pouco com base em isomeria constitucional? É uma parte importante, mas nós vamos gastar um foco maior, nós vamos concentrar um pouco mais na parte de isomeria espacial. É onde as coisas realmente, em química de coordenação, costumam ser um pouquinho mais importantes. Tudo bem? Esse vídeo era só para dar uma ideia desse tipo de isomeria que pode acontecer nesses compostos. Gente, daqui a pouco, em breve, eu volto com um vídeo sobre isomeria espacial. Aguarde e verá. Um abraço. Tchau, tchau.